Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e vamos ficar juntos nos próximos 30 minutos para discutirmos sobre comunicação. É o nosso projeto Oratória em Casa. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Facebook. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Instagram. Você que nos assiste agora, nesse momento ao vivo, e você que vai nos assistir depois. Muito obrigado pela sua participação. Está chegando aqui a Lívia, sempre presente em nossas lives. Boa noite, Lívia. Obrigado pela sua presença, sempre ativa, né, conosco. Você que nos acompanha através do Facebook, dá o seu oi aí para que eu possa também identificar que você está junto conosco. É sempre um prazer estar aqui, onde nós discutimos sobre temas que possam sempre somar informações positivas. Está aqui chegando também o Felipe Correia. Muito obrigado, Felipe, pela presença conosco através do Instagram. Seja sempre bem-vindo e vamos multiplicar informações. Eu trago uma informação para você, você traz a sua pergunta, você traz o seu comentário, a sua ideia, e assim nós aumentamos a nossa comunicação e aumentamos as nossas informações. Vamos comunicar. Esse é o nosso objetivo. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas barreiras que dificultam e às vezes até impedem o processo de comunicação. Essas barreiras que podem ser das mais diversas. Hoje vamos falar também a respeito de processos de comunicação, de dicas e informações que tornam uma comunicação mais eficaz. Pequenos detalhes que podem fazer a nossa comunicação mais eficaz. Isso nós vamos discutir tudo durante a nossa live de hoje. Eu quero lembrar, gente, que tanto no Instagram quanto no Facebook, nós temos diversas lives com material muito interessante que nós discutimos durante esse processo, né, desse ano, esse processo de pandemia. Logo que começou o projeto Oratória em Casa, nós discutimos diversos assuntos. E esse conteúdo está tudo aí no Instagram, está tudo aí no Facebook. Se você viu, reveja. Se não viu, veja, porque tem muita coisa bacana, muita coisa interessante. Nós falamos durante essas nossas lives a respeito de oratória, nós falamos sobre comunicação, falamos sobre língua portuguesa, falamos sobre liderança e uma série de outras informações muito importantes. Então você não pode perder a oportunidade de acompanhar esse nosso processo, de acompanhar as nossas lives. Você que já viu, rever, e você que ainda não viu, ter a oportunidade de ver. Então aproveite para sempre acompanhar esse conteúdo. Nós falamos sobre o significado e sentido no processo de comunicação. Nós falamos sobre elementos da comunicação. Há um detalhe interessante também. Deu um branco numa apresentação. E agora, o que é que eu faço? Tem uma live só sobre isso. Não é mesmo, Jaqueline, que está chegando aqui? Obrigado pela sua presença. Nós falamos também sobre os elementos e componentes da comunicação. Nós falamos muito sobre empatia, tem várias lives que trazem esse conteúdo. Não é mesmo, Aguinaldo Júnior, que sempre nos acompanha, sempre aqui através de nossas lives. Nós falamos sobre escutatória, o quanto é importante nós ouvirmos mais. A arte da escutatória, não só de falar, mas o quanto é importante também ouvir. Nós falamos sobre gestão de carreiras e de propósito, falamos sobre líder e chefe, né, comunicação e liderança. Nós temos lives também sobre determinação. Muito assunto interessante, gente. Então foi um ano que, apesar de termos tantas limitações, tanto distanciamento, foi um ano muito produtivo, graças a Deus. Não é mesmo, José Ronaldo, que está chegando aqui no Facebook?
Deus abençoe, José Ronaldo. Obrigado aí pela participação. O Simval Campos. Olá, Simval. Obrigado pela presença aqui no Instagram. A Adma Vilela, minha irmã, lá de Carmo do Cajuru. Obrigado pela presença também aqui no Instagram. Então, gente, muito assunto bacana. Nós falamos também sobre educar para a vida. Nós temos uma live sobre educação e comunicação. Nós temos live sobre falar com humor. Nós temos lives sobre comunicação inclusiva, temos lives sobre live, fizemos lives sobre live, com dicas importantes de como criar uma live. Não é mesmo, Michele Nogueira, que está chegando aqui? Então, gente, tem muito conteúdo interessante para você rever através do Instagram e do Facebook. A Michele, que sempre nos acompanha, está dizendo aqui, né? Boa noite, última live do ano. É isso mesmo, gente. Última live do ano. A Valdelânia, obrigado pela presença, Valdelânia. Aqui através do Instagram, minha comadre, né? Minha companheira de padrinhos, né? De comadres. A Valdelânia que está chegando aqui, muito obrigado. Então, gente, tem um conteúdo muito vasto para você acompanhar. Tá? A respeito dessas lives inclusive que nós tivemos convidados especiais, a Michele Nogueira, que está aqui nos acompanhando, a Genair, que nos acompanha através do Facebook, também o Emanuel Assis. Então teve muita coisa produtiva, graças a Deus. A Lívia está dizendo aqui, muito conteúdo, você produziu, hein? Sorte a nossa! Obrigado, Lívia! E sorte a minha de ter vocês sempre com essa participação, esse envolvimento, com os questionamentos, com os comentários. Sorte a minha também de ter essa oportunidade. Então, Deus me permitiu que eu fizesse esse trabalho junto com vocês e, graças a Deus, nós tivemos um rendimento muito positivo. Então, eu quero convidar você a rever ou a ver esse conteúdo que nós discutimos, que nós vimos durante o ano passado. O ano passado não, né? Calma, gente. Este ano ainda. 2020 ainda é este ano. A Michelle está dizendo aqui como foi engrandecedor acompanhar você com tantas lives importantes. Ô, Michelle, muito obrigado. Você sabe o carinho que eu tenho com você. E você participou de algumas lives conosco. Isso também me engrandeceu e muito. Principalmente as lives relacionadas à comunicação e educação, a comunicação, a educação inclusiva. Então, isso é muito engrandecedor, com certeza. A Valdelânia está dizendo aqui, oi, Dinho, estou te acompanhando, saudades, parabéns pelo seu trabalho. Oi, Valdelânia, muito obrigado aí pelo seu carinho, tá? Obrigado aí por estar presente nessa nossa transmissão. A Joelma Oliveira, minha prima Joelma, está dizendo aqui boa noite, primo, através do Facebook. Obrigado, Joelma, pela sua participação, né, sempre conosco. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Gente, eu lancei no Facebook, também no Instagram, algumas perguntas nos últimos dias. Você deve ter acompanhado. Peraí, tem mais um comentário aqui, a Ana Luísa. Ana Luísa, Deus te abençoe, minha afilhada, né? Tá usando aqui o Instagram da Valdelânia. É isso, Ana Luísa? É isso que eu entendi? Beleza. A Michelle disse aqui que foi um grande prazer para mim. Próximo ano, juntos novamente, com a graça de Deus. Isso mesmo, Michelle, com a graça de Deus, continuaremos nosso trabalho no próximo ano, se Deus quiser. O Gabriel Oliveira, de Itatiaia-do-Sul, nos acompanha aqui através do Instagram. Muito obrigado, Gabriel, pela sua presença. A Janete, de Divinópolis. Janete sempre me prestigiando aqui nas lives. Muito obrigado, Janete, por participar conosco. Obrigado pelo seu carinho e consideração. Gente, como eu disse, eu lancei no Facebook, também no Instagram, alguns questionamentos. Um deles foi o seguinte: então é Natal. E o que você fez em 2020? Então, algumas pessoas responderam através do Instagram,
algumas pessoas responderam através do Facebook, algumas pessoas me enviaram mensagem através do WhatsApp e foram várias as respostas. Desde as respostas relacionadas a lavar as mãos, praticar o distanciamento social, cuidar de mim, cuidar do outro. Nós tivemos algumas respostas, por exemplo, trabalhei, rezei, agradeci por estar vivo, como é importante isso, não é, gente? Agradeci por estar vivo. Teve gente que disse também, fiz muita coisa que há muito tempo eu não fazia. Olha que bacana. Um ano desafiador, mas um ano também de muita graça, um ano também de muita conquista. Teve gente que disse aqui, orei e agradeci, rezei, agradeci a Deus por chegar até aqui com saúde. Como é importante isso. Se estamos aqui nessa live, só isso já basta. Ou seja, estamos vivos, é óbvio. Então, estamos aqui, então só isso, só a partir disso nós já devemos dar graças a Deus. Não é mesmo, Denise, que está chegando aqui? Obrigado pela presença. Ana Luísa está dizendo aqui que estou vendo sua live no celular, né, da Valdelânia. Deus te abençoe, Ana Luísa, obrigado pela participação. Teve gente então que disse aqui que em 2020 leu muito, tive quase que um ano sabático. Então tivemos aí várias respostas. Então é Natal. E o que você fez em 2020? Se você ainda não respondeu, pode responder aí no Facebook, também no Instagram. Pode deixar aí o seu comentário sobre como foi o seu ano de 2020. O que você fez em 2020? Vamos partilhar essa informação. Eu perguntei também o que 2020 comunicou a você e o que você comunicou a 2020. Então, nós tivemos aqui algumas respostas, por exemplo, Deus é fiel o tempo todo. O 2020 comunicou um ano de muito desafio, um ano muito atípico, muito diferente. O ano de 2020 comunicou o quanto é necessário nós convivermos, o quanto é necessário ter contato com as pessoas. 2020 comunicou o quanto nós precisamos cuidar de nós e também do outro. Então, 2020 comunicou várias coisas a nós e o que também nós comunicamos ao ano de 2020. Então, fique à vontade para fazer o seu comentário, deixar o seu comentário aí no Instagram e também no Facebook sobre Então é Natal e o que você fez em 2020 e o que você comunicou a 2020 e o que 2020 comunicou a você. Fique à vontade para poder participar conosco. Gente, você que quer enviar essa live para alguém, quer compartilhar com alguém, fique à vontade para mandar convites para quem está aí no Instagram e clique aí no coraçãozinho, clique no coraçãozinho para que a gente possa ter mais compartilhamentos, para que mais pessoas possam aproveitar a nossa live. Oi, Cristina Oliveira, que prazer ter você aqui em nossa live através do Instagram. Muito obrigado, Cristina, pela sua presença. Gente, quero deixar um abraço também para todas as pessoas que têm comentado comigo, às vezes na rua, ou até mesmo através do WhatsApp, que não assistem a live, né, no momento, ao vivo, mas que depois, né, fazem questão de ver o conteúdo. Então, muito obrigado a todos vocês que têm essa oportunidade de acompanhar o nosso comentário, de acompanhar o nosso trabalho, mesmo que seja depois. E, é claro, estamos sempre abertos a receber críticas, a receber comentários, a receber sugestões. E clica no coraçãozinho aí e vamos fazer a nossa live chegar a mais pessoas. Gente, ruídos e barreiras na comunicação. Esse é um dos detalhes que nós vamos discutir em nossa live de hoje. Sempre que nós vamos comunicar com alguém, nós precisamos observar e muito a questão dos ruídos que podem acontecer.
E esses ruídos podem ser os mais diversos. Os ruídos, eles às vezes impedem a comunicação de acontecer, ou eles podem dificultar a comunicação, impedir que você chegue naquele resultado adequado, que você chegue na comunicação efetiva. São coisas que dificultam o entendimento. São coisas que às vezes eu falo e o outro não entende 100%. Então nós temos aí alguns ruídos, algumas barreiras nesse processo de comunicação. E essas barreiras precisam ser trabalhadas. Essas barreiras precisam ser evitadas e discutidas. Nós temos diversos tipos de barreiras. Por exemplo, barreiras mecânicas. Digamos aqui que a internet do seu celular não esteja 100%, ou do meu celular não esteja 100%. Então, é uma barreira, é um ruído no processo de comunicação que vai dificultar que a comunicação chegue corretamente até você ou vai impedir essa comunicação de acontecer. Então, são barreiras físicas. É um sinal ruim da internet, às vezes alguma dificuldade no telefone, às vezes alguma dificuldade no ambiente em que você transmite a live, pode ser relacionada à imagem, né, ao vídeo, pode ser relacionada ao som, né, ao áudio. Uma foto, por exemplo, digamos que você vê uma foto, mas não tem uma clareza nessa foto que você vê. Então, isso é uma dificuldade, isso é uma barreira na comunicação, não é mesmo, David? Então, isso é uma dificuldade. Eu observei agora há pouco, por exemplo, que duas pessoas que estavam no Facebook nos acompanhando migraram para o Instagram. Então, gente, é por causa de alguma barreira na comunicação? É por causa de alguma limitação na comunicação? Ou isso foi só uma coincidência? Porque é natural, pode acontecer, ao vivo tudo pode acontecer, é natural que ocorra alguma barreira, né, nesse processo de comunicação. Então, as barreiras, gente, elas precisam ser observadas, elas precisam de um cuidado especial para que eu consiga, de fato, atingir melhor aquelas pessoas para quem eu passo aquela informação, aquela comunicação. Além disso, nós temos barreiras relacionadas também com a língua, a nossa língua portuguesa. Por exemplo, se eu falo aqui para vocês, mas uso termos muito técnicos, pode ser que você não entenda aquele termo que eu utilizei. Se é um termo que não é comum para todos, eu preciso então fazer com que aquela linguagem passe a ser comum para as pessoas. Tudo bem que eu posso usar um termo novo, um termo técnico, mas é interessante que eu explique esse termo para as pessoas. Caso contrário, o meu público pode ficar ali sem entender alguma informação. Isso é uma barreira na comunicação. Vamos supor que um médico vai fazer uma palestra, vai fazer uma live a respeito de algo relacionado à profissão dele. E usa termos que, obviamente, vai utilizar, termos que são muito desconhecidos, que são muito relacionados só à medicina. Pode ser que as pessoas não compreendam muito bem aquilo que ele fala. Isso é uma barreira no processo de comunicação. E não só o médico, mas todas as outras profissões. A gente às vezes utiliza um termo, aquele termo está tão comum para nós, a gente esquece que é comum para mim, mas pode não ser comum para o outro. Então é sempre interessante que eu observe essa questão do uso de termos técnicos. Estes termos podem se tornar barreiras no processo de comunicação. É bom que eu use? Sim, mas é importante que eu use e explique aquele termo técnico, porque a partir disso, o meu público vai começar então a aprender novas palavras, vai ter novos conhecimentos e aquela comunicação não vai ficar bloqueada, aquela comunicação não vai ficar impedida de alcançar
o meu público. Então, também é uma barreira a questão da linguagem. Não só no uso de termos técnicos, mas também a questão do duplo sentido das palavras. Eu falo uma palavra, mas eu não deixo claro qual o sentido que eu quero com aquela palavra. E você sabe, já deve ter acontecido com você alguma vez em que gerou duplo sentido alguma palavra que você disse. Nós temos que estar muito atentos a essa questão de palavras desconhecidas, termos técnicos e palavras que possam gerar duplo sentido. A questão da pronúncia também das palavras. É sempre interessante que eu pronuncie a palavra com todas as sílabas, com todas as letras e vogais, para que eu possa, de fato, falar a palavra de um modo completo e eu possa, a partir disso, gerar um maior conhecimento. Nós temos uma característica que é muito comum em falarmos as palavras, mas a gente engole o final da palavra. Não é mesmo, Ângela, Alegria, que está chegando aqui através do Facebook? Então, nós às vezes falamos a palavra só uma parte. Nós não terminamos de falar aquela palavra e já emendamos com outra palavra. E isso pode gerar cacofonia, isso pode gerar diversos desentendimentos, isso pode gerar uma barreira na comunicação. Então é sempre interessante que eu fale a palavra até o final. A Lívia está dizendo aqui que para mineiro é difícil falar todas as sílabas. Com certeza, Lívia. A Danúbia está chegando aqui também, obrigado. Lívia, inclusive, esta é uma característica de mineiros. Nós, mineiros, temos mais acentuada essa questão da característica de falar as palavras e não completá-las. Porque é tão interessante, isso tem a ver até com a questão de ansiedade, de falar rápido e não completar aquela palavra. Eu falo menino, falo problema, falo correndo, e então não completamos aquela palavra. Isso pode gerar um processo, né, de uma barreira no processo de comunicação e pode dificultar o entendimento. Então, muito bem lembrado aí, Lívia, sobre a questão dos mineiros. E é uma característica mais comum, não que seja em todos, mas é mais comum, né, isso acontecer nas pessoas, né, da região de Minas. Não que não exista também em outras regiões. A Fabiana Guimarães está dizendo aqui, né? Top. Obrigado, Fabiana. Fabiana também, que sempre prestigia aqui o nosso conteúdo. Fabiana, que é também uma educadora. Obrigado aí pela presença aqui conosco. Então, gente, vamos observar. O mineirês, isso mesmo, que é um dialeto nosso, um modo nosso de falar, que é o mineirês, como disse a Lívia aqui através do Instagram. Então, essas barreiras, vamos relembrar aqui as barreiras técnicas, as barreiras físicas, que podem ser relacionadas a um aparelho que você utiliza, ao sinal de internet, a uma foto, ao meio mais físico mesmo que você utiliza, as dificuldades dos meios de comunicação e também essa questão dos termos técnicos, a questão de não falar a palavra até o final, não pronunciar a palavra até o final, isso, a questão de uso de palavras desconhecidas, de não pronunciar todas as sílabas, então são aí possíveis barreiras no processo de comunicação. Fabiana está dizendo aqui, você arrasa demais, meu amigo. Obrigado, Fabiana, pelo seu comentário. Gente, então essas são barreiras que podem gerar no processo de comunicação, que são barreiras mecânicas, barreiras técnicas e barreiras também relacionadas à linguagem. Muito bem. Nós temos também as barreiras psicológicas. Gente, essas barreiras psicológicas também são um caso sério. Imagine que você vai conversar com alguém e esse alguém não tem assim, você não tenha tanta, digamos, afinidade com essa pessoa. E isso pode gerar já uma resistência
e gerar uma barreira psicológica. Aí você pode falar a palavra com todas as sílabas, você pode usar a sua expressão corporal, você pode usar de todo o seu português correto, mas se houver um bloqueio, que é um bloqueio psicológico, até mesmo por falta de afinidade entre emissor e receptor, pode haver também uma dificuldade, ou seja, um ruído no processo de comunicação. O José Ronaldo, aqui no Facebook, está dizendo o seguinte: a oratória, querendo ou não, sempre vai estar presente na nossa vida. Sempre, José Ronaldo, a oratória vai sempre estar presente em nossa vida. E isso, às vezes, em uma situação menor, num público menor, às vezes em casa, às vezes através da internet, às vezes no trabalho, sei lá, num parabéns aí, numa festa, a oratória, numa mesa, aí numa roda de conversa, quando é permitido, né? E não tem o distanciamento social. Então, quando isso é permitido, a oratória sempre vai estar e sempre deve estar presente na nossa vida. Porque a oratória, gente, não é só aquela questão de você falar para grandes públicos. É para você falar para pequenos públicos também, para convivências suas do dia a dia e até para você mesmo. Então, a oratória está realmente, José Ronaldo, querendo ou não, está presente o tempo todo em nossa vida. Então, gente, essa questão de uma certa antipatia entre receptor e emissor, essa questão de você estar no momento de uma emoção muito forte, isso tudo pode dificultar o processo de comunicação, pode gerar barreiras na comunicação. Por isso que às vezes a gente precisa escolher até o momento certo de falar com as pessoas. Se está no momento de muita raiva, está no momento de muita indecisão, tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar nesses momentos. Isso, né, de um modo geral. O contexto, né, isso tudo interfere. A hierarquia, você falar para uma pessoa que é subordinada a você, você falar para uma pessoa que é seu patrão, seu chefe, ter um grau superior a você de formação ou de hierarquia, né, na empresa, a diferença de culturas, tudo isso pode gerar barreiras no processo de comunicação. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, gente, e essas questões de diferenças entre pessoas, as informações que nós passamos também de formas fragmentadas para as pessoas, tudo isso pode interferir no processo de comunicação. Então, são essas algumas das barreiras que interferem ou até impedem a comunicação de acontecer e nós precisamos estar atentos a isso. E eu tenho várias dicas que vão te ajudar a trabalhar essas barreiras. E nós vamos discutir a respeito dessas dicas na nossa próxima live. É isso mesmo, gente, porque já temos 30 minutos aqui de live, nós já discutimos vários assuntos. Então a Berenice está chegando aqui agora. Então nós vamos ver algumas dicas que vão facilitar, que vão trabalhar e até mesmo combater essas nossas barreiras no processo de comunicação. Mas isso fica para um próximo assunto que vai ser no ano que vem, tá bom? Na nossa próxima live. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa live de hoje e desejando que você tenha um ano novo maravilhoso, desejando que no ano que vem a nossa comunicação ela fique cada vez melhor, ela fique cada vez mais próxima das pessoas e que nós possamos de fato desenvolver mais e mais a comunicação, porque nós vimos, né, gente, principalmente agora nesse processo de distanciamento social, o quanto a comunicação é importante, o quanto nós precisamos nos comunicar com as pessoas. Então fica aqui o meu abraço a vocês. Muito obrigado a todos que participaram desse nosso processo durante o ano de 2020.
E em 2021, se Deus quiser, nós estaremos juntos discutindo mais a respeito de comunicação, tá? Nós estaremos juntos facilitando a nossa comunicação. Nós estaremos juntos vacinados, se Deus quiser. E que seja não só vacinados com a questão relacionada à Covid, mas que nós também possamos ser vacinados em relação ao individualismo, em relação à questão da empatia, que nós também sejamos vacinados contra a indiferença, que nós possamos ser pessoas que olhem mais para os outros, nós possamos ser pessoas que entendam mais os outros, tá bom? Então, para você que fez sentido a nossa live de hoje, clica no coraçãozinho aí, tá? A Michelle está dizendo aqui abraço carinhoso, muitas lives maravilhosas para 2021. A Berenice está dizendo aqui abraços. O Rancho do Cowboy entrou aqui, também a Minas Horto. A Cristina está dizendo aqui parabéns, adorei, um grande abraço. E, gente, que dias melhores venham para todos nós. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o ano que vem.